Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Dá-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Então, eu vou partilhar, né, a segundo dia com Maria, na Divina Vontade, né? Foi muito rico. Eu peço desculpa se sair algum som de fundo, é porque eu tenho bares, né, perto aqui da minha casa, então quando eles colocam o som, eles colocam muito alto, né? Então é meio complicado. Não tem um lugar aqui na casa que eu consiga ficar tranquila, né? Então, assim, eu vou aonde dá mesmo para mim ir, tá? E ficar à vontade também para partilhar, né? Então, é muito importante, né? Tudo o que foi falado, que Nossa Senhora, no início, ela faz um apelo, né, pedindo para que a gente preste atenção em cada palavra dela, que se a gente compreendesse, né, o quanto ela nos ama, né, a gente prestaria atenção em tudo, né, em cada palavra dela, né, porque a gente não tem essa dimensão mesmo do quanto nós somos amados, né. Nós ficamos assim, tão assim, entramos numa desconfiança tão grande por causa do pecado original, que a gente assim, perdeu a noção mesmo do amor de Deus e o amor que tem em Nossa Senhora, é o amor de Deus, o amor dele é o amor de Deus, né. Então ela ama como Deus nos ama. E a gente às vezes não tem noção que Deus quer falar conosco, que Deus quer entrar na nossa vida, que tem o que nos falar, né? Como se nossa vida fosse desconectada de Deus. A gente viveu assim, né? Com a mentalidade de uma desconexão mesmo, sabe? Que Deus não tem interesse, não tem nada para falar para mim, né? Não tem nada para falar para você. A gente fica numa mentalidade muito baixa, né, por causa do pecado original, né, e o retorno à ordem é abrir-se a tudo isso, né, essas verdades, né, descobrir que, na verdade, Deus tem muito interesse em falar com você, né, que Ele quer te despertar para o amor dEle, quer te fazer acordar, para conhecer a vontade dEle. Então, Nossa Senhora vem como uma mãe que está apelando, né, e vem toda atenta, né, toda disposta e falando, presta atenção nas minhas palavras, né. Então, assim, é muito importante isso, né. Então é muito importante, só que tem uma coisa muito importante, né, que ela nos chama e nos convida a conhecer a divina vontade, nós precisamos prestar atenção no que ela fala e mergulhar nos escritos, né, da divina vontade. Só que é importante que todos nós façamos a nossa experiência pessoal com essas palavras, entendeu? A gente não pode ficar preso só no que ficar pelos olhos do outro, porque a vida na divina vontade é a vida de cada um, é desenvolvida em cada ser humano, em cada pessoa. Então a gente não pode ficar só preso no escrito, vendo através dos olhos do outro. Eu quero ver os escritos da divina vontade através dos olhos de quem está explicando. Ah, eu quero entender através daquela pessoa que está explicando. Não. Nós também temos que fazer a nossa experiência, senão nós não podemos ficar presos só no que o outro diz. Nós mesmos temos que ver isso, nós temos que fazer esse processo de entender e de concordar com isso. Nós temos que fazer essa descoberta, todos nós, porque eu não posso só. Aqui na Divina Vontade não é assim, ter um seguidor, você tem um influencer, uma pessoa que o que aquela pessoa fala é a lei para você, e tudo que ela fala é a lei, e você não precisa usar a sua inteligência e compreender, não é assim. A divina vontade não é assim. Você precisa fazer a sua experiência de mergulhar. Então, quando Nossa Senhora vem falar com as pessoas, ela vem falar com cada um de um modo particular, mas todas essas pessoas terão também que ver a mãe. Eu quero saber o que que é isso de verdade que a senhora está falando. Então, ela vai falar, filha, você também tem que ouvir o que ele tem para dizer, você também vai ter que ler e mergulhar, né, na divina vontade. Então, assim, eu não posso ficar pelos olhos da Luísa, né, eu tenho que fazer minha experiência com o livro do céu, cada um. Isso é uma coisa que sempre foi me falado desde quando eu entrei, né, no grupo para viver na divina vontade. Foi me falado que eu não podia ficar pegada nem a pessoa que me forma, né? Eu não podia ficar pegada à Aline. Por mais que ela é um instrumento de Deus ali para me auxiliar, era justamente porque eu não tinha um entendimento, uma
facilidade para falar com Jesus, o entendimento dessa intimidade com Jesus. Eu precisava de ajuda, né? Mas ao mesmo tempo eu falava, Ruth, não adianta nada, eu posso falar 4 horas para você, mas você tem que fazer a sua experiência de ir lá e partilhar o que eu falo. Se você não fizer a experiência de partilhar o estudo, não é o que ela fala assim, mas o estudo, né? E compreender o que eu estou falando, não sou eu, é Jesus, mas você tem que perceber isso com a sua inteligência, tem que passar pela sua inteligência. Se você não partilhar, se você não ver isso, se você mesma não ligar isso ao que você está vivendo, ao que você está lendo, se você não achar isso no livro dos céus, não vai ter sentido para você. Então, foi sempre falado isso, né? Que eu também tinha que desenvolver o Jesus em mim, né? Ter essa intimidade com Jesus. Eu não podia falar, viver pela intimidade que o outro tem, entendeu? Porque não é assim a vida na divina vontade, né? Então é em cada um de nós. E que eu também precisava fazer minha experiência com Jesus. Se eu não refletisse, se eu não parar para conversar com Jesus, se eu não debruçasse nesses escritos, usando a minha inteligência também, de nada adianta, porque vai ser uma coisa linda na visão do outro, mas na minha não vai ter sentido. Não vai ser vida dentro de mim. Eu não vivo pela vida na divina vontade no outro. Tem que acontecer dentro de mim, porque a divina vontade também está na minha vida, mas eu também preciso despertar para isso. Então, assim, é muito importante que todos façam isso, porque na divina vontade, Deus não fez um sistema em que um só fala e os outros só podem ouvir e ver pela cabeça daquela pessoa. Deus não fez um sistema assim, em que só um sabe e os outros calam a boca, não. Deus usa de um, deposita naquela pessoa, e os outros também têm que passar pela inteligência deles, e eles também, eles próprios têm que perceber isso, eles próprios têm que confirmar isso, realmente, de verdade, percebendo, eles próprios também têm que olhar e ler, né? E ler, nunca vai ter assim, nunca foi assim aqui, né? Olha, vocês não precisam ter trabalho de ler o livro do céu, porque eu já li 36 volumes e vocês estão chegando agora, não precisa ler, eu já li, eu conto tudo para vocês e vocês só me fazem perguntas. Aqui não é assim. Aqui todos participam, todos falam, todos testemunham, porque todos precisam viver de verdade. E que aqui não é ninguém seguindo a cabeça de ninguém, né? Mas e na preguiça, às vezes, né? Ficar assim, nas costas de alguém, né? Não. Se todos têm que fazer a experiência pessoal, todos precisam ler os escritos e compreender. Então, assim, isso é muito importante a gente entender, entendeu? Porque senão você fica preso em alguém que diz, quando você for falar da divina vontade, você vai falar, ah, isso é verdade porque fulano de tal disse que é. Ah, mas fulano de tal disse que é assim, então é assim. Você acha que isso vai agradar a Jesus? Porque você está falando aquilo, mas aquilo assim, você parece que nem concorda com aquilo, né? Você parece assim que simplesmente tá seguindo uma influência, né? Tá sendo influenciado por alguém, né? Não, mas fulano disse que a divina vontade é assim, assim, que isso aqui que é ato na divina vontade, é isso aqui, ó, fulano que falou, então tá bom. Aí você não quer nem usar a sua inteligência para compreender por que que aquilo foi falado, você não quer mergulhar e compreender, né? Você só fica preguiçoso ali, encostado em alguém. Ainda mais se essa pessoa tiver nome, for conhecida, isso é um problema. Porque aí as pessoas transformam a divina vontade, né, em uma coisa privada, né, em que é só para um, né, só para aquela pessoa ali que pode falar, que é mestre, que é doutor, que é não sei o quê. Não é assim na divina vontade. Todos precisam mergulhar nesses escritos porque tem que canalizar na vida de cada um. Então, isso é muito importante a gente entender, né? E um lindo, né? Você descobrir Deus como você nunca descobriu, né? Um Deus que se importa, né? Um Deus que é real, um Deus assim que se abaixa. Isso é lindo de Deus, porque o ser humano, porque a gente é muito pequeno mesmo para alcançar tanta infinitude de conhecimento, né, de Deus. Mas é Ele que vai fazer caber na nossa cabeça, é Ele que vai se colocar em nós, né? É Ele que vai fazer esse milagre tão grande da gente sendo tão pequenininho, mas a gente conseguir compreendê-lo, né? E isso é maravilhoso, né? Deus que se abaixa, Deus que vem até nós, Deus se abaixa na nossa existência. Então, que é aquilo que eu falei no início, às vezes a gente antes pensava assim que
Deus não importa com a minha vida, com o que eu tô fazendo. Deus não tá nem aí. Deus não tem o que falar comigo. E muitas pessoas ainda têm essa mentalidade. Tem gente ainda que não acredita que Deus pode falar com a pessoa. Então, eles não acreditam em revelação particular. Eles não acreditam em mensagem nenhuma de Jesus, nada. Eles acham assim que Deus tem mais o que fazer, que Deus tem tá muito ocupado com as grandezas maravilhosas dele lá, e que falar com o ser humano que é tão pequeno, tão baixo, Deus não vai se rebaixar dessa forma, porque tá com a visão contaminada lá do pecado, né? Então, assim, tem gente que não acredita nesse Deus, assim, que fala, que tem o que falar de qualquer coisa na sua vida, que tem o que te dizer, que em tudo ele entra, tudo, não tem uma coisa que Deus não tem o que falar, que Deus não esteja na sua vida. E tem pessoas que não acreditam nisso, né? Que é muito triste. E o lindo do livro do céu é você descobrir que Deus sempre está aí presente, que tudo que te rodeia, dentro e fora, é Deus. Que Deus, ele que mantém a sua vida. Que é o fiat dele que tudo conserva, né? Que Deus está em cada pensamento, que Deus mantém tudo e faz de tudo para te manter a cada dia, te dando a água para você beber, o alimento para você comer, a saúde, a energia, o batimento do coração, a respiração, tudo, né? E que ele tem, e tem o que dizer sobre tudo, porque uma coisa que eu, assim, eu fiquei encantada com Jesus é que Jesus entrando em assuntos que eu achava que não podia falar com ele. Tinha coisas que eu separava do divino, né? Eu tinha uma visão de que, por exemplo, problemas conjugais, do casamento, principalmente intimidade do casal, são coisas que eu não poderia pôr Jesus no meio. Eu tinha essa visão, assim, de que era um assunto feio, um assunto que eu não posso perguntar para Jesus nada sobre isso, que é uma coisa que eu tenho que resolver sozinha, que Jesus nem está olhando para isso. E descobri na vontade divina que ele estava olhando para isso e vendo aquilo que estava desordenado, e ele veio me dar conselhos. Ele veio, por meio de pessoas, me dar conselhos na minha vida com meu esposo, de coisas que precisava melhorar. E que Jesus, e o que sabe o que foi mais bonito para mim, saber se Jesus está olhando isso. Jesus é que está me dizendo isso. E, nossa, como que ele se importa? Como que ele se importa com como que ele cuida de cada coisinha, né? Como que ele se importa ali com aquela realidade ali e tem uma forma correta de viver ela, né? E ele está olhando para aquilo ali. Então, assim, é que Deus, assim, entra em tudo. Não tem um ponto da minha vida que eu não possa dizer que eu não vejo. E hoje, porque antes eu não conseguia ver, porque eu achava que ele também não se importava com isso. Então, descobrir esse Deus amoroso que cuida de mim, de verdade, não é só de boca para da boca para fora, porque na igreja eu falava, cantava isso, mas não sentia isso, e né, no meu intelecto, a minha inteligência não compreendia isso. Não conseguia absorver isso. E isso é maravilhoso demais, né? Saber que tem um Deus que cuida de tudo, um Deus que cuida de cada coisa, que para manter ali a sua existência, a sua vida, né? Que controla todas as coisas, né? Que te dá o descanso, que te dá o alimento, que mantém a sua vida, né? Então, assim, é muito importante isso, né? Que te dá o alimento que sai da terra, né? Que tudo, tudo, tudo é Ele, todos os elementos, é Ele que mantém tudo, é Ele que cuida de tudo, Ele é o mantenedor de tudo isso, né? Te dando aquilo que é necessário, né? Então, Ele que cuida, Ele que controla tudo isso, toda a sua vida, toda a sua existência, né? Então, é muito incrível, é muito triste saber que tem gente que ainda vê Deus distante e não acredita nessa aproximação dele, né? Não acha que ele está dizendo alguma coisa para ela ali naquela água que ela está tomando, né? Naquele café que ela está tomando. Não acha que Deus tem alguma coisa para falar ali com ela. Não associa a vida dela a Deus. Não associa algo que deu certo, né? Uma providência a Deus, né? Ela não associa a Deus, ela associa a sorte, a energia positiva, né? Chama de energia positiva tanta coisa, mas não vê Deus, né? Então é muito difícil, né? Triste essa realidade, né? Então, assim, a nossa mãe, né? Essa pessoa que também ama e cuida de nós dessa forma, né? Porque algo assim que me deixou encantada foi quando eu ouvi pela primeira vez
o apelo de Nossa Senhora, né, para viver na divina vontade, o convite, né, aquilo me encantou demais, porque naquele momento eu senti realmente que ela estava falando para mim, sumiu isso, sabe, não fiquei pensando, é para Luísa Picarreta que ela veio falar. Não, eu realmente senti que só existia eu e ela naquele momento, né, e que ela estava falando aquilo para mim. Então, assim, aquilo mexeu muito comigo, saber que minha mãe veio do céu para falar comigo, né? Veio para me chamar, né? Veio para me convidar, veio para me fazer o convite mais maravilhoso que alguém pode receber. É emocionante, né? Isso é para cada um de nós, isso é muito grande. Saber que ela nunca deixou de olhar para nós, ela só pensa na gente, ela não pensa nela, ela não vive para ela, né? Que é o que está sendo também falado no estudo sobre isso, né? Que Nossa Senhora, nossa, tudo que ela recebeu, ela queria doar, 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 só pensava nos outros, só pensava nos outros, queria o Redentor pensando nos outros, pensando nos outros, pensando nos outros. Ela nem conseguia aceitar a ideia de que ela fosse diferente da gente, né? Tanto que ela ficava, né? Por que que eu sou diferente dos outros, né? Porque ela nunca teve esse pensamento de só eu linda aqui no céu com Deus e todos me olhando e me achando maravilhosa e ficando encantados com a minha beleza. Não, ela vem já nos 31 dias falando: não, filha, a minha alegria vai ser você vivendo o mesmo. Eu quero te dar isso, né? Eu quero isso para você. Então, ela pediu por cada um de nós. Ela quis que cada um de nós soubesse disso, vivesse isso. Então, é muito incrível esse mistério de Nossa Senhora, que não é diferente do que nós vivemos também na divina vontade. Esse deixar que Deus nos ame e amar o outro, né? Porque realmente ela não está preocupada que a gente fique lá impactado olhando para ela, encantado com a grandeza dela, e como ela é bonita, e como ela é grande, e como ela é isso, e como ela é aquilo, e que as pessoas só fiquem olhando para ela se sentindo assim totalmente inferiores, né? E indo lá e fazendo suas novenas, suas ladainhas, suas orações e depositando ali sobre ela. Não, 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 não. Ela quer doar para nós tudo que ela tem, né? Porque ela quer que a gente também conheça a vontade de Deus, ela quer que a gente viva essa vida também. Então, ela não importa com esse negócio, ela não está interessada que ninguém olhe ela dessa forma, né? Então, ela contém, né? Ela se contenta, ela não está preocupada com o amor das criaturas nesse sentido, ela quer deixar que Deus a ame, né? E se concentrar em amar cada um de nós. E os filhos da divina vontade vivem o mesmo. Nós desapegamos dessa ideia de querer ser consolado, querer receber primeiro de alguém um carinho para poder dar de volta para aquela pessoa, ficar preocupado, né? Que para mim fazer um ato de amor para alguém, essa pessoa primeiro precisa merecer. A gente desapega de algum olhar sobre nós de interesses próprios, né? Deixando só Deus nos amar. Então Deus fala o que para nós, filha? Não é aqui na terra, não se preocupa com isso, com nada de reconhecimento humano, deixa só Deus em nós ganhar, deixa que Ele nos ame. Ele fala: continua, filha, é isso mesmo, é isso que eu quero, e você não fica preso a que as pessoas te vejam, né? Que as pessoas reconheçam. Nada, 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 nada. Você só fica importando com Deus ganhar. Deixa que Deus seja, né? Deixa que Deus te ame e te dê o que você precisa, né? Você não fica cobrando isso de ninguém. E nós nos concentramos em também doar, porque se nós somos a imagem de Deus, né? Esse reflexo do Cristo, né? Outros Jesuses é para que nós também amemos uns aos outros, né? Então, como que manifesta isso? É justamente quando a gente esquece de nós mesmos, esquece dos nossos interesses próprios, né? E a gente concentra em amar o próximo. Deus nos ama, nos dando seus dons, o entendimento, a sabedoria, né? Dando desses conhecimentos, e nós amamos levando isso para o próximo, falando a divina vontade, né? Doando não só o que a gente doa aqui, né, na partilha, mas é toda a nossa vida. Nós estamos sendo amados por Deus e amamos de volta. Então, hoje, né, Deus me ama, Deus está amando através de mim, amando meu marido. Mas eu não fico preocupada do meu marido elogiar minha comida. Só importa que Deus ame, que Deus ganhe, né? E naquele momento eu estou concentrada
em amar, né? Em corresponder por amor a Deus. Então, assim, você só quer doar, você doa com muito carinho, porque você vai entendendo o valor daquele bem, você não fica cobrando do marido nada, né? Você não fica cobrando elogio de ninguém, de filho de ninguém. Você não fica preso a esses tipos de coisa, de recompensa humana, material, né? Você vai tendo essa mesma doação, né? Que ser um bem na vida do outro, né? Então isso é muito grande. E em tudo, né? Em tudo, 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 tudo. Não é no alimento que você faz, na casa que você limpa, e alguém que você auxilia, né? No doente que você vai visitar, vai ficar com a pessoa doente lá. Enfim, né? Você se torna uma extensão de Deus na terra, né? Levando esse amor para o próximo, vivendo para o outro, né? Então, isso é muito grande. Então, assim, quando você já vive essa doação, né? Foi falado sobre isso, deixa eu ver se eu entendi. Quando você já vive esse ato, né, de ser, né, para o outro, né, você não sofre tanto, né? Você não tem tanta perseguição, assim, contrariedade das pessoas, né? Você fica livre, né? Porque você está concentrado ali. Você não está assim preso às criaturas, né? E tal. Então você vive uma liberdade muito grande, né? Mas Deus, ele pode permitir que ou nenhuma situação nem outra você sofra algo, né? Você sofra uma perseguição, você sofra uma incompreensão. Mas por que que Deus permite isso? Porque Ele cuida da nossa intenção. Então Ele quer cada vez mais trabalhar para que aquilo que a gente faça, faça só por Ele mesmo. Quando Ele vê que ainda tem um apego ao marido, tem ainda sei lá, vamos supor assim, eu tô preocupada, já aconteceu assim, eu tô preocupada de deixar a menina muito agasalhada, eu tô sendo um bem para ela, é Deus, né? Eu tô amando a minha filha. Eu tô preocupando em deixar ela bem agasalhada porque tá frio. Isso é um bem, né? Eu vestir a roupa na criança. Isso é um bem, a roupa, tudo que chegou até a criança é um bem, é Deus que tá dando. Tudo veio de Deus, tudo veio da natureza, tudo foi Deus que criou, né? Então eu tô colocando a roupinha na criança, deixando ela aquecida. Deus está amando através de mim, né? Mas quando, se eu ainda, no meu coração, minha intenção ainda não tá tão assim reta, em deixar só Deus me amar, se eu ainda espero, tenho expectativa sobre meu marido, aí eu fico chateada que meu marido me criticou assim mesmo. Não gostou da roupa que eu coloquei na criança, achou que ainda não estava bom. E eu vou e fico chateada, eu vou e fico com raiva, eu vou e fico brigando. E eu fico assim, mas por que que meu esposo não foi capaz de ver o bem que eu tô fazendo ali pra criança? Enfim. Então, assim, às vezes a gente ainda faz uma coisa, isso foi falado até na live, mas ainda tem uma expectativa de fazer para que o outro não te xingue, para que o outro te elogie, para que o outro não tenha o que falar de você. Então, às vezes, Deus, por ver isso dentro de nós, e às vezes é tão sutil, né? Ele vai e permite contrariedade, permite que o outro não te cause uma dor, sofrimento, parece até uma injustiça enorme mesmo. Mas tem uma intenção de Deus ali, de trabalhar dentro da gente, de firmar, porque aí se a gente ainda está muito com a nossa mente preocupada com a avaliação do outro, aquilo cai por terra. Tem uma decepção daquelas. Aí você vê que não pode esperar nada da pessoa, que mesmo fazendo certo, a pessoa ainda acha um defeito. Então você vai e desapega de querer mostrar serviço para a pessoa e você só faz por amor a Deus mesmo. Isso é muito importante porque é Deus firmando a nossa intenção. Então, quando Deus permite desgostos, contrariedade, alguém não viu o que você fez, é para firmar a sua intenção de ser puro, só para Deus mesmo. E se ele vê que ainda não está totalmente assim reto, ele faz isso para trabalhar dentro de nós para que seja reto. Então, assim, é um amor tão grande dele, cuidando de cada coisa. E isso é o quê? O crescimento de Deus nas nossas almas, da divina vontade. É ele se estendendo naqueles atos, para que seja realmente só ele mesmo. Então, isso é muito importante a gente entender. Que Deus faz isso sempre para o nosso bem. É porque ele cuida da nossa intenção, para que cada vez mais a gente faça aquele bem, mas entendendo o valor daquele bem, né? É agradecendo de verdade, a gratidão também que brota,
Imagina só, você ficou um dia doente de cama, impossibilitado de levantar e de preparar um almoço, de fazer praticamente nada, entendeu? Mas aí, quando você tem recuperado a saúde, o que que acontece com a sua intenção? Você vai muito mais agradecido, valorizando, meu Deus, como é bom sair da cama e me movimentar. Como é bom poder acordar e levantar da cama. Que vida maravilhosa que Deus está me dando a possibilidade de viver esse dia. Então, assim, a sua intenção fica mais purificada. Você vê mais o bem ainda. Então, o sofrimento te ajuda nisso. As contrariedades te ajudam a valorizar mais ainda. Então, assim, tudo é para um ajuste na nossa alma. Então, a gente tem que ver o bem, sabe? É Deus trabalhando na nossa alma para que aquele ato seja cada vez mais cheio dele, né? Então, isso é muito importante também a gente entender, né? Eu também achei muito bonita essa parte, né? Que foi falada que nós somos o reflexo do Filho, né? Assim como Nossa Senhora, né? Ela recebeu nela, né? Nela foi o reflexo do Verbo, né? Ela recebeu nela primeiro o Verbo, né? Então, ela recebeu os méritos antecipados de Jesus, foi concebida na luz, ou seja, no entendimento, porque qual que era a mancha, né? Qual que foi a mancha? Desconfiança de Deus, né? Uma visão errada de Deus. E ela não teve, né? Ela teve a informação correta. Ela compreendeu quem realmente era o inimigo, a vontade humana e tudo o que aconteceu. Então foi passado para todas as informações, né? Ela foi para o céu antes, né? E ela teve essas informações, então ela teve o conhecimento, então ela foi mergulhada nessa luz, né? Recebendo os mares de poder, sabedoria e amor. E eu achei bonita a explicação desses mares, né? O poder mesmo de poder tá também nos passando isso, né? O poder de poder tá administrando isso para que nós também possamos viver. A sabedoria, que é todo esse conhecimento de Deus, né? E o amor, a caridade que ela tem de desejar tanto que nós também vivamos, né? Esse amor que ela tem de rezar e nunca nos deixar, né? Nunca deixar de pensar em nós, de querer para nós também, de querer doar, porque tem que ter amor para doar. E quem é que é doador é Deus. Então é muito interessante porque nós também recebemos esses mares de poder, de sabedoria e de amor também. Nós também recebemos, né? Esse poder, quem ele fala assim, que o que a alma contém na vontade, Deus tem no poder. Então, é essa vontade que nos move, é o poder de Deus que mexe com a nossa vontade, que nos move, mas não é só a vontade, tem que ter a sabedoria, né? Precisa da inteligência ali, tá? Com o entendimento das verdades. Então, Deus nos dá o entendimento, a sabedoria. E o amor, porque o amor é a caridade que vai nos fazer nos importar também com os outros. De não querer se fechar ali e pensar só na gente, mas a gente não vai ficar pensando só em receber. A gente vai doar para o outro, a gente vai se importar em falar da divina vontade, que os outros também conheçam a divina vontade. Então é muito interessante isso, né? E estava falando sobre a maior satisfação de Deus, né? Então, Deus, ele quer se dar. Não tem coisa mais linda do que esse poder, essa sabedoria, esse amor, dele poder dar isso para o filho, né? Dele ter um filho que cresça na casa dele, né? Que conheça, e não só conheça o pai, mas que se importe com o pai, né? Que se envolva com os projetos do pai, né? Com a vontade dele de verdade, né? Que abrace esse conhecimento, né? Então, a maior satisfação do pai é ver que o filho está entendendo ele, porque a maior tragédia foi o homem cair na desconfiança e já ir perdendo toda a noção de Deus. Tendo a visão totalmente errada de Deus, uma visão totalmente negativa de Deus, né? Que foi o que aconteceu com Adão, né? Que foi o filho pródigo. Ele deixou a herança, ele pediu a parte da herança dele e levou embora, né? Que era aquilo que ele já tinha recebido de conhecimento. E ele levou embora, ele saiu dessa proteção de Deus, né? Mas ele foi afastando e foi perdendo isso com o tempo, né? Foi esquecendo, né? Então é muito triste. E o ser humano foi esquecendo. O ser humano, ele pode até, né, como foi explicado, ter acreditado que existia Deus, mas assim,
Deus que não tem nada a ver com ele, né? Nada a ver com ele. Ele foi criar os seus próprios deuses lá, suas estátuas lá, né? De acordo com o que eles desejavam e tal. Então, assim, uma visão totalmente que Deus não tem nada a ver com isso. Isso é uma tragédia. E não é nada disso, mas o homem estava incapaz de receber novamente essa informação. Então, poder nos dar de novo isso, e poder um filho, porque também para receber esse poder, essa sabedoria, esse amor, estava sendo falado uma coisa muito importante, que é de acordo com a disposição da pessoa. Que a gente mergulha nesses mares de poder, de sabedoria e de amor de acordo com a disposição da alma. E a satisfação de Deus por ter um filho que está realmente interessado, né? E que entende ele, que ele falando, ele, as coisas dele não é mais mistério. Que ele não vê as coisas como um mistério, uma coisa assim que não pode tocar, uma coisa estranha, tá lá na Santíssima Trindade, não pode nem falar disso, que é pecado, né? Que é soberba, que é não sei o quê. Mas ele vê um filho assim que ele fala e esse filho entende ele, né? Através do livro do céu, abre esse para nós, né? Então, assim, esse filho não se escandaliza com o pai, ao contrário, ele fica mais admirado ainda com o pai, né? Isso é muito grande, né? Então, assim, é a maior satisfação de Deus. Eu nem imaginava uma coisa dessa antes, sabe? Que a maior satisfação de Deus é ele poder ser realmente entendido, ser amado, né? Mas assim, porque não é Deus não, a satisfação dele não é simplesmente você adorá-lo, mas sempre vendo ele tão grande, que tem que usar umas palavras assim, de uma teologia enorme, gigante, que você não pode tomar maior cuidado, que é aquela reverência medrosa, né? Não, é você ser pequeno mesmo, aquela criança mesmo, que balbuciante mesmo, mas que vai entendendo o pai, que vai compreendendo, que vai amadurecendo nessa convivência com o pai, que concorda com ele, que está junto com ele, que está vendo. Ah, pai, como é bonita a sua justiça. Agora eu entendi, pai, na terra, por que que tem flagelo, pai? Antes eu via as notícias e ficava, meu Deus, como que Deus, cadê Deus, cadê Deus? Como que pode permitir uma coisa dessa, terremoto aqui, tsunami ali, doença ali? Meu Deus, eu não acredito nisso, não dá para compreender nessas horas e fica até com medo, não, não vou falar nada porque Deus não vai gostar, sabe? Mas é aquele filho assim, pai, eu entendi como que a sua justiça é. Eu amo ela. Pai, a sua misericórdia. Pai, a sua bondade. Gostar dos atributos dele, gostar de quem ele é, gostar do que ele fala, sabe? Compreender o que ele fala e não ter aquele sentimento nojento de que Deus não, eu não posso nem ouvir, eu não posso me aproximar dele, eu não posso abraçá-lo, eu não posso chegar perto dele que vai jogar um raio em mim, porque ele é muito grande, eu sou muito pequena e não sei o que, eu tenho que ser alguma coisa, Deus só gosta de quem é grande, não tem ninguém então. Então, assim, sabe, a satisfação dele poder, o conhecimento dele não ficar só nele, a sabedoria dele não ficar só nele. Ele é um bem tão maravilhoso, que igual foi falado uma vez na live, ele é tão maravilhoso que ele fala, meu Deus, eu não posso ficar só eu sendo maravilhoso, eu ficar só em mim. Eu tenho que dar isso para eles. Eu não posso ser desperdiçado, porque eu sou muito maravilhoso, eu sou a sabedoria, eu sou o amor. Então eu não posso ficar desperdiçado. Então esse filho, né, participar disso, esse filho conhecer isso, né, esse filho ter isso dele também. Esse filho conhecer o pai. Não tem maior satisfação. O pai fala uma coisa, o filho não fica, ai, que lindo. Não tem a mínima ideia do que o senhor está falando, mas é muito lindo. Não, não. Sabe, até esse encantamento, não ficar só assim, vendo o brilho dele, mas olhar para a palavra, né? Amar essa palavra, passando pela sua inteligência e você ter autoridade de tomar posse dessa palavra. O pai fica, o pai fica até com gosto de ouvir, né? O pai para ouvir, porque fala que ele se torna espectador também. Meu Deus!
eu, eu falando de mim é lindo e parece que eu ouvi meu filho falar de mim é mais bonita ainda. Parece que eu fico muito mais bonita ainda, porque a pessoa tem a visão de que Deus fica feio se a gente falar dele, que se a gente falar de Deus, a gente estraga Deus, né? A gente mancha ele, porque ainda mais se a gente usar essas linguagens que nós usamos aqui, assim, totalmente livre, né? Com o nosso vocabulário e tudo, com aquilo que vem na nossa cabeça, a gente fala assim, sabe, sem ficar com muita preocupando com teologia, com nada disso. A gente fala na nossa pequenez, com nossos recursos linguísticos, né? E você acha que Deus fica ofendido com isso? Porque Ele vê a nossa intenção. Então, sabe, não ter medo de pegar, não ter medo de conhecer, não ter medo de pegar na mão dele, não ter medo de sentar no colo dele, não ter medo de olhar nos olhos dele, não ter medo dele, não ver ele como alguém que vai te jogar um raio só de você aproximar, sabe? E o pai parar para ver, meu Deus, parece que eu fico mais bonita ainda na boca dela, né? Eu fico mais bonita ainda na inteligência dela, passando por essas vias. Não estraga ele, sabe? Só deixa mais, mostra mais ainda a grandeza e a beleza de Deus. O pequeno falando de Deus parece que revela mais ainda a beleza dele. Eu só fico encantada, eu não fico vendo feiura. Sabe, eu amo a simplicidade e a pequenez, né? Então, quando eu vejo uma pessoa cheia de Deus falando, com a simplicidade dela, com o jeito dela, e falando, usando todos os recursos que ela tem para falar de Deus, pode ser os exemplos, ela pode usar o exemplo do carrapato. E fala assim, ó, Deus quer que a gente seja com ele igual é o carrapato no cachorro, igual é o carrapato grudado na nossa pele. E Deus quer a gente sendo um carrapatinho também. Nós somos um carrapatinho dele. Gente, eu não acho que isso estraga nada, eu só acho que isso deixa tudo mais bonito ainda. Entendeu? Deus quer. As verdades são simples. Deus é simples, simplíssimo, puríssimo e comunicativo. Então ele fica. E a maior satisfação dele é ver os filhos conhecendo ele, não os filhos vendo assim, ah, é uma coisa intocável. Sabe, gente? Quem mais se sente amado é quem é entendido. Ô, gente, meu marido pode me dar flor. O meu marido pode me levar para jantar fora. O meu marido pode inventar o que ele quiser. Mas se não for capaz, se eu tiver um sentimento dentro de mim que está me deixando triste, e ele não for capaz de ouvir, né, de perceber, de parar para escutar um pouco, parece que essas coisas exteriores não são nada, não dá aquela satisfação. Para dar um exemplo, para falar de Deus, sabe? Você compreendeu o que ele está sentindo quando ele criou as coisas, quando o que ele sente, quando ele fala também das penas do pecado, você entender a intenção dele, o que estava passando na cabeça dele na hora, os sentimentos dele, é a coisa mais preciosa que existe. E aí você nunca mais vai pensar mal dele, de nada que acontece, mesmo quando você vê as tragédias, porque é o que foi falado, tudo tem seu antagonista. Se existe o bem, existe o mal. Mas por que existe? Para que a gente também corra para o bem, para que a gente também veja que, olha, tem coisas que não nos convêm, tem coisas que geram coisas boas, frutos bons, e tem os seus frutos ruins. Isso vai fazer com que a gente ame mais a verdade, se estreite mais a Deus, queira mais ainda o bem, dê mais valor ao bem quando a gente também vê o mal. Porque a gente vai ver, meu Deus, ficar sem Deus é isso? Ai, credo, eu não quero. Fazer algo em desobedecer a Deus gera isso? Ai, credo, nossa, como que. Eu vou amar mais ainda a obediência, porque eu não vou ver como uma regra. Eu vou ver o valor daquilo, porque eu sei o que aquilo também causa quando não se faz. Eu sei que isso vai me machucar. E aí eu vou entender, quando Deus fala isso comigo, Ele não está só impondo. Ele não está impondo algo. Ele não quer que eu veja como uma imposição. Ele está me protegendo, porque isso vai me levar a sofrer. E ficar com Ele, fazer o que é certo, vai me trazer a felicidade. E essa felicidade que eu vou sentir é Ele dentro de mim. E é a mesma felicidade que Ele sente. Se eu me voltar contra ele, eu terei infelicidade e eu não vou estar sendo imagem e semelhança dele, porque ele não é infeliz, né? Então eu vou estar tendo no meu coração a infelicidade. Eu não fui criada para isso, então ele não vai poder pôr em mim os sentimentos dele, porque eu vou estar
E quando e se eu ficar nessa situação do pecado, eu vou olhar para ele com medo, com desconfiança, eu não vou ter coragem de me aproximar. E isso vai me afastar dele e eu mesmo vou me afastar dele. Isso vai atrapalhar o nosso relacionamento, eu não vou conseguir ter familiaridade com ele, vai ser uma tragédia, eu vou perder muito tempo. Isso não vale a pena, isso machuca ele, porque ele tem tanta coisa para mim dizer, né? Tanta coisa para nós experimentarmos juntos, então isso vai criar entre nós uma barreira muito grande. Então, assim, tudo serve para você pôr na balança. E aí o homem tem que fazer o exercício de usar a inteligência. Então, Deus permite, e a gente vai vendo o mal superabundando na terra. Mas é um antagonismo, mas também é para que você também queira o bem, para que você sente nojo, tudo qualquer que é pecado. Então, assim, a gente não odiar nada. Porque quando vem também uma doença, você valoriza a saúde, você lembra, nossa, quando você não pode andar, você tá com a coluna, sei lá, travada. Você vê o bem da coluna, você vê, nossa, como que é maravilhoso tudo que Deus criou, a coluna da gente, tudo funcionando certinho, poder andar e de um lugar para o outro. Você valoriza mais a vida, valoriza mais a saúde, valoriza mais todas as coisas também, entendeu? Então, tudo é bom, tá? Então, assim, não é errado. Então, para o ser humano parar com aquela mentalidade ateia, né? De falar, ai, mas se Deus não existisse mesmo, não tinha mal na terra, não tinha câncer, não tinha AIDS, não tinha isso, não tinha aquilo, né? Esses argumentos racionalistas que só olham para um lado, né? Então, repouse na realidade, né? Repouse na vontade de Deus. Ame a realidade, ame a verdade das coisas. Não fique imaginando outro paraíso. Ai, seria melhor se não tivesse isso. Não. Porque quando você entende, você percebe, nossa, então a Terra é um lugar para desenvolver o amor mais puro por Deus. Ah, mas a Terra parece ser um lugar que me atrapalha a amar a Deus. Aí quando você entende a verdade, você repousa na realidade e entende, não, essa é a vontade de Deus. Tudo que acontece tem para quê? Mas até as coisas ruins são para que eu possa me unir mais a Deus ainda. A maior reparação eu vou fazer no caos. Não quando está tudo fácil, mas quando está difícil, né? Então, é muito importante, né? E foi falado sobre essa virtude de sequestrar o Criador, né? Que Nossa Senhora tinha, né? Eu achei tão bonito isso, né? Sobre essa virtude de sequestrar o Criador. Um sequestra o outro, né? Eu sempre ouvi falar isso nos trechos que eu lia. Mas hoje eu entendi claramente de um jeito, né, muito simples, né? E ficou muito claro na minha mente o que que é esse sequestrar o Criador, que Nossa Senhora falava isso. E como que é esse sequestrar Deus, né? E é exatamente isso que eu estava falando antes, né? Que é justamente essa realidade de quando Deus vê que tem aquele filho que o entende, que não tem medo de aproximar dele, que fica encantado com ele, que não fica pondo defeito em nada na terra, que começa a ver o bem, começa a entender o para quê das coisas, entender o que ele está fazendo na sua vida, compreender. Então, quando Deus olha e vê que o filho está compreendendo ele, é igual quando era com Nossa Senhora, né? Porque Nossa Senhora tinha essa virtude de sequestrar o Criador. Um sequestrava o outro, né? Então a gente vive a mesma realidade. Porque Deus se sente sequestrado, porque ele vê que aquele filho está entendendo, então ele quer cada vez mais, dar mais, dar mais, dar mais entendimento, e ao mesmo tempo, você também, ele te sequestra, sequestra sua atenção, seu coração, porque você fica tão encantada com ele que você quer sempre mais, mais. Nossa, você fica louca. Oh, meu Deus, tem mais vídeo, vão lá ver. Tem mais coisa, tem mais conteúdo, tem mais coisa, porque você fica arrebatada por Deus também. Então é muito grande isso, né, que a gente vive na divina vontade, né? E aí você perde todo aquele medo, né, da desconfiança lá do fruto do pecado original, né? Aquele medo assim de que será que Deus me aceita? Será que ele me ama? Será que eu ficava assim, ai meu Deus. Se chegar no céu, São Pedro fala, não pode entrar, né? A gente fica naquela insegurança, aquele medo, né? E o livro do céu abre essa chave, né? Esse entendimento, né? Porque você começa a se perder todo esse medo, todo esse sentimento de rejeição, né? Que é uma confiança total em Deus, né?
uma certeza muito grande já em vida, né? Que você assume isso, o céu em vida, né? Que você assume isso, né? Que você quer Deus e que você, assim, não sente medo, você quer correr para os braços dele. Você não sente, assim, que se você correr para os braços dele, ele vai te rejeitar, né? Então, assim, o livro do céu abre essa certeza de que Deus quer você, né? Do quanto ele te ama e que você foi feita para também amar ele. Que na verdade ele queria saber se você o amava, porque é você que estava, que da parte dele nunca faltou o amor, da nossa parte é que estava faltando a correspondência, que era nós mesmos que estávamos fechando o céu para nós com a nossa vontade humana e com o nosso jeito de pensar, que era com a própria desconfiança que a gente estava fechando o céu para nós. Então o livro do céu abre essa chave, né, essa certeza muito grande, né? É muito grande, né? E tudo na divina vontade é de todos, né? Também foi falado sobre isso. Não existe assim, ó, depósito dos atos de Nossa Senhora na divina vontade que é só dela e ninguém pode pegar, que é um baú de tesouro dela, né? E lá tem a casa que é só dela, ou então a casa que é só da Luísa, dos atos da Luísa que ninguém pode pegar. Não existe isso no céu, um doa para o outro, é tudo da divina vontade. Isso é da divina vontade, é universal, né? Então, você toma de acordo com a sua disposição, né? E do quanto que a alma pode alcançar, né? Porque Deus sabe, né? Da nossa capacidade, cada um de nós. É Ele que administra tudo isso, né? Então, nós tomamos bem de todos, né? Tomamos a medida da nossa disposição, como eu falei, né? Então, é muito importante isso, né? Toda essa realidade mesmo do que foi falado tem mais o que falar, né? É maravilhoso, mas isso, essas bênçãos, né, essas graças, é de acordo com a disposição da alma também de renunciar ao próprio eu, à vontade humana, porque com a vontade humana reinando, não tem bem, não tem felicidade. Deus não abençoa a vontade humana de uma pessoa. Você vê uma pessoa que está no pecado falando, ah, mas eu estou prosperando, estou ganhando dinheiro, mas ela está fazendo isso com a própria vontade dela, mesmo que tenha vontade permissiva, porque ninguém faz nada se Deus não permitir, mas ela não está, ela que a própria força dela está movimentando aquilo, mas por trás daquilo só tem sujeira, pecado, corrupção, então Deus precisa mandar a justiça, né, castigar por causa daquela realidade de pecado da pessoa, porque é pela vontade humana dela egoísta, que ela está de uma forma ilícita, né, porque ela não quer com Deus, né, ela quer pela própria força dela, pela vontade humana dela, na liberdade dela, fazendo as escolhas dela, mas você vê que tudo que ela busca de realização para ela, tem sempre pecado envolvido, tem sempre sujeira envolvida, né? Não presta, né? Não vale nada. É só tragédia, né? Então, é muito séria essa realidade também importante, né? Que foi falado. Então, isso, né? Foi lido um pouco também do livro, né? A continuação do livro. Eu achei interessante aquela frase, né? É, E você nunca consegue se satisfazer com aquilo que você não quer de verdade, né? Achei forte essa frase aí. E então é isso mesmo, já foi comentado, né? Explicado, não tem muito o que falar dessa parte, não, mas é isso. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Fiat.